Bom, se é tão óbvio que a pornografia funciona como uma droga, por que é que ninguém... por que na verdade as pessoas falam pra você usar essa droga aqui? Não, essa droga só vai te fazer bem. Quer dizer, como é que a coisa ela foi trabalhada para ser vendida como uma forma de prazer inofensivo? Isso aqui é muito interessante a gente entender. Bom, acho que sim, em primeiro lugar, a gente poderia voltar um pouco e tentar entender a coisa desde a psicanálise, por exemplo. Quer dizer, a psicanálise com Freud, nos anos 1920, 1910, mais ou menos, ela, vamos dizer assim, coloca, para a gente entender essa pergunta, acho que é bom a gente fazer esse recuo, para a gente entender o porquê que hoje a pornografia ela é entendida como uma coisa normal e aceitável na sociedade. A psicanálise, lá com Freud, muito tempo atrás, ela coloca, em primeiro lugar, a sexualidade humana. Quer dizer, a sexualidade, para Freud, ela é central na personalidade, né? Na personalidade humana. Coisa que até então, nunca ninguém tinha levantado essa ideia. Quer dizer, em outras épocas, outras áreas do ser humano eram centrais na personalidade. A inteligência, em outras épocas a vontade, né? Em outras épocas, sei lá, a alma, etc, etc, etc. Em outras épocas, inclusive, sei lá, né, o temperamento, coisa do tipo. E Freud vem e coloca a sexualidade como algo central da personalidade humana. Anos vão se passando, tá certo? E a gente tem ali na década de 60 a Revolução Sexual. Quando a gente tem a Revolução Sexual, o terreno ele já estava, vamos dizer assim, todo... Né, a Revolução Sexual vem com aquela ideia de que as pessoas elas precisavam se libertar de certos tabus e, em detrimento, né, aos tabus antigos, as pessoas precisavam agora aproveitar da vida, gozar dos prazeres, etc, 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 etc. A revolução sexual ela só dá certo de algum modo porque todo o terreno já estava, de algum modo, preparado pela própria psicanálise. Então, a gente pode dizer que Freud ele coloca a palha, né? Ele coloca ali a palha, os bambus secos. A revolução sexual vem e joga um álcool por cima daquilo, aquele combustível, certo? E a pornografia depois ela entra como um fósforo riscado ali e coloca fogo em tudo. Agora, quando é que surge, né, a pornografia no meio dessa história de psicanálise, revolução sexual e pornografia? Pornografia mesmo, de algum modo, sempre existiu na história. Só que a pornografia que a gente está falando da pornografia de vídeo. Mas se a gente puxar um pouquinho a origem da pornografia, a gente vai ver, por exemplo, que ela foi fundada, né, a Playboy, por exemplo, foi fundada em 1953 pelo Hugh Hefner, o fundador da Playboy. E é muito curioso como é que a Playboy ela entra em cena, de algum modo. O Hugh Hefner, ele era amigo, próximo de algum modo, do Aleister... Ele era amigo do Alfred Kinsey, que era amigo do Aleister Crowley. Então, o Kinsey era um sujeito ali que fez uma série de estudos terríveis sobre a sexualidade humana. Bizarro. Estudos bizarros, inclusive com crianças, né, coisas do tipo. Ele queria inocular aquilo na sociedade. Mas aquilo não ia ser aceito, né? Assim, se aquilo está na cara da sociedade, ninguém vai aceitar aquilo. Então, o que acontece? O Hefner se aproxima do Kinsey ali, eles eram amigos. E ele falou, não, vamos colocar isso na sociedade a conta-gotas. E aí a Playboy ela é fundada em 1953, em novembro. E a mulher que estreou ali na Playboy foi a Marilyn Monroe. Mas, em 1953 começa, então, um processo de dessensibilização da sociedade gradativo. Em 1953, quer dizer, a pornografia ela começa a entrar na sociedade já com os seus objetivos estabelecidos entre os seus fundadores, mas ela é revestida, tá certo, de uma roupagem aceitável. De empoderamento, Exatamente. liberdade. Não era só para vender revista, né? Não era só para vender revista. Porque o que é a Playboy? É que, às vezes, a galera hoje não pega mais essa ideia, porque hoje ninguém mais tem contato com Playboy, né? Mas o que era a Playboy em 1953? Ó, você é o cara, você tem, né, o seu, sei lá, né, a sua Mercedes, você tem aqui o seu charuto e você tem aqui o seu whisky
e você tem as mulheres mais lindas do mundo. Isso é o protótipo, é o ideal de homem bem-sucedido. É o cara que tem todas as coelhinhas com ele, da Playboy. É o cara que pega geral, as meninas mais lindas do mundo. É o cara que tem carrão, que tem um Rolex e tem seus charutos ali. Tanto que a gente até brinca hoje. Ah, fulano de tal é Playboy. Sim. É o Hugh Hefner, né? Ele é a Exatamente. personificação disso. E o Hefner, ele inclusive tem um episódio, ele era maluco, né? Tem episódios em que ele reunia as meninas da casa, né? E ele ficava com todas elas ali e depois ele finalizava o ato se masturbando para todas elas, assim. Ele era pirado também. Então, a pornografia, ela entra na sociedade, certo? Com objetivos políticos, porém, muito bem revestida de uma roupagem aceitável socialmente. E ali começa a Playboy. E ali começa, tanto que os homens, quando começam a consumir pornografia, eles começam com essa ideia. Ah, isso é de homem mesmo, isso é coisa de homem fazer mesmo. Mal eles sabiam que, na verdade, tudo isso estava sendo colocado na sociedade como, vamos dizer assim, um instrumento fortíssimo de guerra cultural, de enfraquecimento do Ocidente. E aqui é que está o coração do problema. Ora, existe algum jeito mais eficiente de você enfraquecer uma sociedade quando você, vamos dizer assim, começa a enfraquecê-la através dos homens? Você começa a enfraquecer os sujeitos. Você coloca uma pessoa dependente de uma droga que ela mesma nem sabe que aquilo é uma droga. E aí vai suscetível, né? divórcios e aquela coisa toda, sempre focando na destruição da família. Focando na destruição da família. Quer dizer, uma hora ou outra, como a gente falou, do mecanismo de tolerância, né? O sujeito, ele enjoa de tudo que ele viu ali. E aí ele fala assim, bom, agora eu vou pular da tela. Né? Só que ele não acha que isso já foi pensado décadas atrás, né? É esse que é o ponto. Só que aí o negócio foi muito mais instrumentalizado com o passar do tempo e veio toda a indústria cinematográfica por trás hoje, né? Uma coisa sobre a qual você sempre fala, ô Soriane, é a respeito dos bastidores dessa indústria. Então, eu acho bacana como você sempre comenta conosco que ela está disposta a fazer tudo o que a demanda estiver pedindo. E como a demanda é uma demanda de pessoas viciadas que vão desejando coisas cada vez mais bizarras, ela vai fazendo coisas cada vez mais bizarras. Você pode comentar conosco um pouquinho sobre esses bastidores da indústria? Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma live um tempo atrás com a ex-Ronaldinha, que é a Viviane Brunieri, que foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Até um abraço para a Vivi, que pode estar nos vendo aí. E a gente conversou um pouco sobre isso na live, né? E ela não chegou a gravar tanto assim, né, na indústria. Ela fez acho que umas 4 ou 5 cenas, né? Mas eu sugiro que o pessoal procure pelo livro da Shelley Lubben. O livro se chama Behind the Fantasy of Pornography. Por trás da fantasia da pornografia. Esse livro, o livro tem ali umas 150 páginas, eu acho, e ali ela conta. A Shelley Lubben, ela foi uma ex-atriz, né? Ela foi atriz, já está falecida também. E ela conta ali, né, as experiências que ela viu no setting da indústria pornográfica. Então, a gente tem 2 tipos de pornografia, geralmente. A gente tem a pornografia de indústria, né? E a gente tem a pornografia mainstream, digamos assim. A pornografia que é filmada de uma câmera de celular, né? Caseira, não é caseira, assim. Tosca. E a gente pode falar das duas. Vamos falar da indústria. Né? No livro da Shelley, ela conta de uma... Bom, são coisas bizarras, né? Mas eu vou falar. Claro, por favor. A gente está aqui para isso. O episódio é para isso. Mas olha só. Porque são as coisas que as pessoas não falam, né? A galera fala, que legal. Não sei o quê. Exatamente. A Shelley, ela conta no livro ali de uma cena, né? Que a colega dela estava lá filmando, né? Então, imagina, né? Você tem um camarim dos homens e um camarim das mulheres, aí os caras se encontram ali. O sujeito já está ali cheio de remédio. Bom, e ela conta que a menina, ela tomou, se eu não me engano, o medicamento se chama Oxygen. Os anestesistas aqui que me corrijam, né? Mas é um medicamento que se usa, geralmente, quando se usa para anestesiar a dor, né? De um procedimento. Então, ela tomou aquilo ali para aguentar fazer a cena. Mas ela tomou muito, ela fez uma overdose do negócio. E o pessoal estava gravando a cena e ela morreu. Ela faleceu na cena, né? Caraca. Com o sujeito lá, assim, em cima dela, né? E quando é que isso foi para a mídia, por exemplo, né? E claro que isso morre ali dentro, né? Ninguém fica sabendo.
né? Caramba. E ficou por ali. Existe um documentário, inclusive, que é interessante o pessoal procurar, que se chama Hot Girls Wanted. Girls Wanted, Isso. Eu vi também. Pesado, né? É pesado. E ali tem uma moça, né? Uma das meninas ali, que Menininhas, são novinhas, né? novinhas. E elas fazem ali um procedimento médico, elas vão no médico para ver como é que elas estão. E aí o médico afastou uma delas ali. Você assim, olha, você tá com uma inflamação aqui em tal lugar, né, de uma glândula que, na verdade, ela é pequenininha, do tamanho da bolinha de gude, a sua tá do tamanho de uma laranja. E isso acontece por excesso de atividade sexual, né? Então a moça estava com uma série de problemas de saúde por conta disso. Bom, também podemos falar dos atores, né, dos homens. Existem relatos de atores que o sujeito ele diz ali, né? Olha, eu tinha que fazer uma cena e eu não estava conseguindo ter ereção. Porque a coisa não é assim, né? A coisa natural, ela não é assim, quer dizer, né? E aí você tem um medicamento que você toma via oral, e aí o sujeito tomou esse medicamento via oral. É que eu não me lembro o nome do ator agora. E aí ele tomou lá o medicamento via oral e também não funcionou, não conseguiu ter ereção. E aí, então, ele teve que fazer uma aplicação no local. Só que não é ele quem faz. Uma injeção. É uma injeção. E aí o diretor foi fazer essa injeção nele. O diretor? Antes da cena. No próprio órgão ali. E aí ele conseguiu ter uma ereção. Mas esse é um procedimento que se faz... médico, né? É um procedimento médico, mas é um procedimento comum, rotineiro. Porque o cara tem que gravar várias cenas ali e não tem como dar conta, assim. Assim, todo mundo sabe que isso é falso, né? Quer dizer, que não dá para dizer que aquilo é uma coisa natural, né? É provocado, a própria né? Mia Khalifa, né? Ela saiu Sim. da indústria, ela gravou poucos vídeos ali e ela comenta muito a respeito da degradação da indústria, daquela coisa toda. Eu queria aproveitar só para te fazer uma pergunta, né? Porque a gente viu todo o alvoroço que se causou depois que ela colocou a boca no trombone, começou a falar da indústria. Várias atrizes e atores foram também, né, defenderam ela, falaram daquilo tudo, né? E é porque ela falou que ela era muito ingênua, que ela era muito novinha, e ela assinou lá uns contratos, não sabia e tal. Aí depois, sei lá, a gente vê ela com, sei lá, uma página lá no OnlyFans, postando coisa nua, fazendo material pornográfico. Não é um pouco de hipocrisia da parte dela, ou não? Porque ali é diferente, porque ela tem o controle do material, não é tudo pornografia? Eu acho que é tudo pornografia, né? Eu acho que é tudo pornografia. Mas eu acho que, sei lá, ela tá ali, no primeiro momento lá na indústria, os caras estão mandando nela, e depois vai lá, esse é muito comum, né? Depois vai lá, abre um OnlyFans, porque não tem ninguém mandando nela. Eu não sei, acho que esse pessoal é meio confuso mesmo. Algumas coisas que eu li, até para poder fazer o podcast, na verdade, para fazer o podcast, sobre a Mia Khalifa e sobre a Lana, eu não sei se é Rhodes ou Rhodes. Lana Rhodes. Rhodes, que são as duas atrizes talvez mais famosas hoje, as duas aposentadas. A Lana tem acho que 32, assim, 31, sei lá, e a Mia acho que tem 26. E a Mia Khalifa, ela começou com 21 anos, aí você está falando, ela assinou o contrato com 21 anos, ela falou que era ela é libanesa, né? Então, morena, 4 homens brancos, isso eu tô falando porque ela fala na descrição. E ela meio que foi coagida ali, ela nem leu, ela assinou tudo, e ela fez 11 filmes. 11 filmes. E ela ganhou, no total, por todos os filmes que ela fez, $12 mil. Ela falou, eu ganhei com a indústria pornográfica $12 mil. Só que o Pornhub, a indústria com a qual ela assinou, ganhou, sei lá, milhões e milhões e milhões, porque ela fez um filme, não sei se foi uma cena, um filme, com o hijab, esqueci, que é o véu árabe, Sim. e ela, inclusive, foi ameaçada de morte. E ela falou, eu vou morrer por causa dessa cena. E ela foi coagida a fazer. Os muçulmanos foram atrás dela. lá, Exatamente. Então, quer dizer, a Lana Rhodes, até você postou esse corte, eu fiquei muito curiosa e fui ver a entrevista inteira dela falando que... Tô falando isso por causa do behind the scenes. Depois eu vou te dizer por que eu tô falando isso e devolver para você a palavra. Mas acho importante que as pessoas saibam disso. A Lana Rhodes, acho que é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela é linda de morrer. Aquela menina podia ter sido qualquer coisa. Sim. E ela conta que com 12 anos... Ela via as coelhinhas da Playboy, influência do Hugh Hefner, inclusive, que é o pai da Playboy, e ela achava aquilo muito glamuroso e sedutor. Uma criança de 12 anos não tem um controle racional sobre a própria sexualidade, e ela não esperava o momento, não podia esperar,
fazer 18 anos para poder entrar na indústria pornográfica. Mas ela fala que quando ela estava chegando para assinar esse contrato, ela se deu conta de que ela efetivamente teria que ter relações sexuais de penetração. Na cabeça dela era um universo glamuroso, assim. Ela falou, meu Deus, mas eu vou ter que fazer alguma penetração mesmo. E ela falou, cara, eu nunca assinei por gangbang ou por dupla penetração e eu acabei fazendo tudo de alguma forma. Eu vi isso no seu Instagram. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje está rolando um negócio que me deixa muito preocupada. Porque eu era professora de adolescente. Que é um discurso, e eu vi uma roda de conversa a respeito disso, oficial, de umas meninas muito novinhas, falando sobre o empoderamento que a pornografia traz para a mulher. E quando quem está lá dentro, que deveriam ser as empoderadas, que são essas, na verdade, são as que estão falando, não vem, isso não é bom, isso acabou com a minha vida. A Mia Khalifa fala, não consigo arrumar um emprego decente. Talvez por isso ela tenha aberto o OnlyFans. Sabe? Nós somos as maiores vítimas, isso não é desse jeito performático. A Lana Rhoades falando que o namorado dela, o tal do Mike, traía ela por sexo de telefone, porque o sexo que ela tinha com ele era um sexo normal. Ela fala, aquilo que você via lá, Mike, ela falando pro namorado, é falso, eu não sou aquela pessoa, eu nunca tive um orgasmo na frente da câmera. Sabe? Então, assim, é muito pesada a maneira como as pessoas estão romantizando isso. Você acha que... Até peço desculpa, porque se eu bem conheço o pessoal daí, tá assim, cala a boca, deixa o cara falar, tá, mas acho que é importante você saber desses fatos. Estou falando isso pra você, porque eu mesma já sei, tá bom? O que você acha dessa glamorização toda? Mas a coisa sempre funcionou assim. Ela sempre funcionou assim. A Shelley Lubb, ela conta no livro dela, né, Behind the Fantasy of Pornography, que todas as meninas que vão para a indústria pornográfica, elas vão atrás da fama e do glamour. Não é diferente com a prostituição, hein? Quer dizer, existe a prostituição lá de canto, né? Mas existe a prostituição de glamour, né? Ah, eu vou para lá, eu tenho que fazer só umas coisinhas assim, mas eu vou viajar de carrão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A própria ex-Ronaldinha, que eu fiz a live com ela conta exatamente isso. Quer dizer, me prometeram um carro zero do ano, uma coisa assim, um tanto de dinheiro assim, um apartamento assim, e eu fui, né? Quer dizer, o problema, ele é o seguinte, ele é de modo geral, talvez um problema de família, né? Talvez um problema de família que não colocou ali no coração daquelas meninas desde cedo. De base, valores. De base, valores de base e coisas que... Não, peraí, você tem que amar o que realmente é amável, o que realmente é importante. Que é real. O que é real. Né, não afundar a tua cabeça no materialismo, né? Quer dizer, porque no fim das contas a glamorização é o quê? Materialismo puro. Ah, você vai amar o dinheiro, você vai amar a fama, isso tudo é fruto do quê? Da vaidade. Né? Mas a indústria pornográfica, a pornografia, ela sempre funcionou desta forma. E quem tem olho, vê. Né? É igual, por exemplo, quem está acostumado à traição. Sei lá, o sujeito que trai e a mulher que trai. O sujeito, ele chega no restaurante... Ele troca um olhar com uma mulher que está sentada ali, ele já sabe, opa, peraí, ali pode ser que tenha alguma coisa. Quem joga o jogo sabe. Eu fui policial militar, né? Não sei se vocês sabem. Não. Eu já fui policial militar. Um dado novo. Mas antes de ser terapeuta. Sim. Psicoterapeuta. Exatamente. Eu já fui policial militar por 2 anos, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, mesmo quando eu não estava fardado, e eu ia às vezes no banheiro de restaurante, sei lá, alguma coisa assim, o olhar do policial, ele, né, pelo olhar do sujeito, sei lá, um traficante e tal, ele reconhece o olhar do policial. É assim, né? E o olhar do policial também reconhece quem é traficante, quem é assim. Então, quem joga o jogo sabe. Os aliciadores que trabalham para a indústria pornográfica, eles batem o olho e falam assim, carente. Perfil da vítima. Eu converso contigo, tá? Me conta um pouquinho, como é que é a tua família? Mas o meu pai é assim, a minha mãe é assim, eu tenho uma vontade enorme de sair de casa, tal. Olha só, né? Você tem uma vontade de sair de casa, isso quer dizer o seguinte, se eu levar você, não vai vir ninguém me encher o saco atrás de você. Então, o jogo é sempre assim. E elas saem muito destruídas psicologicamente, né? Sim. Muito. Imagina, se esse fosse efetivamente um mecanismo de empoderamento, as pessoas mais felizes e empoderadas deveriam ser as próprias atrizes pornôs. Sim, não exatamente. tem uma que fala assim, acho que isso está certo mesmo, é bom mesmo, vem pra cá que a piscina tá quentinha, pode pular, que é uma delícia, só faz bem pra cabeça. Todas. Até o Arthur fez essa pergunta a respeito do índice de suicídio entre os atores. Existe um maior índice de suicídio mesmo? Existe, a gente falava sim. sobre isso, né, Arthur? Existe sim. Vocês podem procurar, inclusive, no YouTube, alguns
coloca lá, né, no YouTube, ex-atriz pornográfico, morte. E aí a gente tem ali uma reunião, alguém já fez esse trabalho, né, de reunir vários dados de atores da indústria pornográfica que suicidaram. Aqui a gente está falando dos homens, mas as meninas também. A maior parte das meninas já suicidam, morrem de overdose, né? Tem algum problema lá, sei lá, com depressão. Algumas são mortas entre a própria indústria ali, porque um mata o outro, coisas assim. Mas sim, o próprio, né, que ninguém morre de HIV, mas contraem, né, doença sexualmente transmissível. E os atores, sim, né? Olha, principalmente os homens, né? É impressionante. Não sei por que os homens acabam suicidando mais do que as mulheres. É uma pergunta que a gente poderia tentar responder. Mas os homens, eles, em geral, acabam padecendo, caindo no suicídio ali. Né? Essa é uma coisa muito, assim, E curiosa. com relação ainda à indústria, você acha que a indústria, hoje em dia, com o advento da internet, né, com as pessoas cada vez mais entrando nas redes sociais, na internet, esses sites mais descentralizados, vamos colocar aqui, né, surgindo, tipo um OnlyFans, tipo esses outros sites aí da vida. Você acha que a indústria pornográfica está perdendo força para isso? Então, você tem cada vez mais hoje meninas e casais que fazem sexo em casa e ganham dinheiro com isso sem se submeter à indústria? Ou não, a indústria cada vez mais cresce porque as pessoas estão cada vez mais viciadas? Eu acredito que... Bom, essa é uma coisa que talvez eu nunca tenha pensado, mas é uma coisa que dá pra gente pensar aqui. Por um lado, a gente tem o crescimento desses sites, vamos dizer assim, individuais, em que a pessoa ela liga uma câmera e ganha dinheiro com aquilo, que é Tira a roupa, ganha um dinheiro em cima do... Exatamente, são as chamadas cam girls, né? Que é uma coisa que tempos atrás não existia, né? Tu tem internet, você tem webcam e tudo mais. Mas no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, a indústria pornográfica em si, ela ainda é muito forte. Muito forte no sentido de, assim, ela tem um faturamento 4 vezes mais do que Hollywood tem no ano. Nossa. Caraca. É muito dinheiro. Caramba. Então, assim, a indústria mesmo pornográfica tem um Mais do faturamento que a indústria de games. maior do que NBA, NFL juntas. Caramba. Então, ainda é muito dinheiro. Porque elas saíram daquela coisa de colocar um DVD para alugar na banca, né? E você tem uma assinatura. Você tem uma assinatura lá de, sei lá, $10, e aí você tem acesso... E a galera paga isso? Paga. Porque assim, pô, todo mundo já viu pornografia. Paga. Assim, a galera realmente paga pra fazer mensalidade de coisa? Mas eu atendo gente todo dia, né? E paga. Mas eles paga. chegam a pagar porque já chegou num nível que, Exato. tipo, tudo que é de graça já não me Não, convém, porque é assim, isso? aqui eu tenho um negócio que se eu pagar R$29,90, eu tenho um 4K. Então eu tenho um pornô lá em 720p, mas eu quero ver um 4K. E aí o sujeito paga, né? Quando é uma coisa assim, produzida. Mas tem também lá o sujeito que vai lá e sei lá, paga para acessar por exemplo, né, na própria realidade do OnlyFans, a gente tem ali pessoas que, sei lá, né? O cara tem lá um streaming gratuito, tem uma atriz lá para todo mundo. Mas aí se ele paga R$29,90, ele tem meia hora sozinho com ela. E os caras pagam. E aí começa a desenvolver uma obsessão. Ele começa a ter ciúme dela. Nossa senhora, que Tu acredita? bizarro, meu Deus do céu. Não, porque ela é só minha. Aí ele paga de novo. Aí chega lá, tem outros vendo. Não, mas ela é só minha. Ele começa a virar um maluco, um maníaco, obsessivo. Que tem ciúme da menina. Entendi. Cara, Soriane, existe diferença de vício em pornografia de homem e de mulher? Você diz a mulher que tem o problema e o homem tem o problema, não? Na verdade, eu queria que você traçasse os dois perfis. A gente sempre tem a impressão de que tem mais homens viciados. Isso Sim, é sim. verdade? Sim, embora no Brasil hoje o dado mais atual sobre o assunto é que, de modo geral, os consumidores de pornografia são 70% homem, 30% mulher. Ainda assim, é muita gente, né? É. Muita mulher. É bastante. O pessoal às vezes acha que é, sei lá, 90-10, né? Mas é 30% mulher, é bastante. Mas dá pra gente traçar alguns perfis, né? As mulheres, em geral, Lara, elas consomem um tipo de pornografia bem específico. Que, né, estatisticamente falando, em geral, as mulheres elas consomem pornografia BDSM. Que é aquela pornografia com violência. Dos 50 tons de cinza. Dos 50 tons de cinza. Só que 50 tons de cinza é a versão soft, né? Exatamente. Tem ela a versão deep web, né? E aí a gente pode falar disso se quiser também, de Deep Web.
De Deep Web? É. Nossa, nem tava nos planos, Nem mas tava nos enfim. planos. Não, mas só termina de traçar. Os Sim, perfis sim. a gente passa pra... Vou anotar aqui pra não esquecer. Mas exato. Então, assim, as mulheres, por conta da questão da dominação, né? Então elas consomem mais esse tipo de pornografia. Existe um fetiche ali. Existe um fetiche que às vezes veio dessa própria literatura, né? Dos 50 tons de cinza. Né?